análise dos anos 85 a 95, nessa década, pessoalmente 3 coisas me estão bem visíveis e me chamam a atenção neste momento em que os depoimentos vão recordando um pouco da história e da vida da nossa diocese. Em primeiro lugar, o declínio da saúde do nosso bispo de então, Dom Antônio Pedro Miziara. Em 85 ele foi submetido a uma cirurgia e dessa cirurgia ele começou um declínio emocional pela demora da sua recuperação. Juntou-se a isso aquele panorama econômico que o preocupava muito, porque como muito bom administrador, ele via a necessidade da diocese e o risco que se corria de não poder cumprir aquilo que tinha sido agendado. Neste quadro da sua saúde que vai declinando, a sua grande preocupação sempre foi a criação de um seminário e a consequente formação dos futuros sacerdotes. Nessa época, ele assumiu o compromisso de compra daquilo que hoje é o nosso seminário propedêutico lá no Jardim Paturi. Para isso, foi feita uma medida econômica de empréstimo, contando com uma ajuda que viria do exterior. Infelizmente, essa ajuda não veio, e isso agravou bastante a vida afetiva e emocional do nosso velho bispo, que pensava que alguém tinha boicotado aquele projeto porque havia uma promessa de ajuda. Na verdade, a situação econômica foi que causou tudo aquilo. E isso então fez com que essa compra tivesse que ser realizada, mas o prédio antigo do Paturi foi usado para outras situações, tanto que o seminário propedêutico foi transferido para Caieiras, num primeiro momento, na casa paroquial da paróquia Santo Antônio, depois de algum tempo para a casa dos padres monfortinos, onde permaneceu por diversos anos, até vir para Bragança e depois definitivamente se transformar e se transportar para uma outra realidade. Isso fez o bispo sofrer muito. Junto com essa questão do propedêutico, por alguns momentos a formação da filosofia e da teologia viveu um pouco na cidade de São Paulo, no seminário do Ipiranga. Os seminaristas moravam numa casa e iam para o seminário que ainda hoje existe, que é a Faculdade Nossa Senhora da Assunção, e também alguns foram para Aparecida, até que se chegasse de novo a uma plena participação naquele que é o nosso seminário maior, que está lá na cidade de Campinas, onde os seminaristas fazem seus estudos na Ucamp. Então isso marcou muito a vida do nosso bispo. E esta preocupação com os sacerdotes foi sempre muito presente na vida dele, tanto na questão da formação, como na questão do acompanhamento dos sacerdotes, na sua enorme capacidade de acolhida, de conversa, procurando sempre o melhor para todos. Neste quadro da sua preocupação, vem também a questão da visita ad limina feita em março de 1995. Os bispos, a cada 5 anos, têm como norma uma visita
ao Papa e aos diferentes dicastérios, que seriam, digamos assim, os ministérios de governo da Igreja lá no Estado do Vaticano. Pelas suas condições de saúde, o nosso bispo não se via em condições de ir. Então, me encarregou de representá-lo nessa função. Juntamente com os bispos do Estado de São Paulo, era uma visita dos bispos do Estado de São Paulo, eu tive a ocasião de participar de todas as celebrações que foram feitas e também da visita e do relatório que se devia apresentar e conversar na medida que fosse questionado algum item, porque o relatório que a Diocese apresenta, ele é enviado bem antes para os diferentes organismos do Vaticano e tudo isso faz parte das reuniões onde os responsáveis desses dicastérios interrogam, colocam alguma dúvida, alguma opinião, pedem algum esclarecimento ou dão alguma orientação. E assim foi. Numa das visitas ao dicastério dos bispos, foi colocada a situação da nossa diocese, porque especialmente a partir de 1990, Dom Antônio já não tinha muita condição emocional e serenidade para as situações da diocese. Tanto que vários sacerdotes ajudaram o bispo conversando, dizendo a ele também de não se preocupar tanto com alguma situação que a coisa se resolveria. E então fui chamado para dizer um pouco da situação. E qual não foi minha surpresa a dizer que não constava nada lá na congregação dos bispos, assim chamada. E já fazia pelo menos 5 ou 6 anos que tinha sido enviada uma carta com a assinatura de todos os padres da diocese pedindo a nomeação ou de um bispo diocesano ou de um bispo que fosse auxiliar, porque o nosso velho bispo, pelas suas condições de saúde, não conseguia mais fazer tudo o que precisava. Muito bem, foi levantada essa questão e eu tinha cópia de tudo aquilo que tinha sido feito e entreguei. Quando terminou a reunião, o cardeal, que era então responsável por esse organismo do Vaticano, me chamou e me disse que no dia seguinte, a tal hora, eu procurasse um bispo responsável para ver a situação. Fui lá, de novo fiz a história de tudo aquilo que estava acontecendo, é a realidade diocesana, e ele me deu então um telefone dele pessoal para que, se no prazo de 4 ou 5 meses não houvesse solução, eu ligasse para esse número, só para isso. No dia seguinte, eu fui para a audiência particular com o Papa, porque cada bispo teve um encontro com o Papa normalmente de 15 minutos. Como eu não era bispo, eu fui o último a ser ouvido e foi aquele que teve mais tempo com o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II. Na conversa ele estava lá com um mapa onde se localizava a Diocese de Bragança, me fez uma série de perguntas, me perguntou se diante da saúde do nosso bispo se tinha tomado alguma providência. Eu repeti a ele aquilo que já tinha falado na reunião da Congregação dos Bispos e com o cardeal e o bispo que me chamaram para esclarecer mais. E aí ele me disse então não deixe de conversar com o bispo que foi indicado, porque temos que resolver logo essa situação. E normalmente aquela
conversa, aquela audiência que seria de 15 minutos, se prolongou por mais quase 10, de modo que aqueles que trabalhavam lá no controle dos horários, segundo ouvi de alguém que estava lá, estavam muito preocupados com essa conversa. Mas foi um resultado bastante bom, a conversa com o Santo Padre foi extremamente serena, tranquila e paternal. Depois disso, a gente tira as fotos de costume, que provavelmente farão parte também como um testemunho daquilo que realmente aconteceu. E, para nossa alegria, alguns meses depois, foi nomeado bispo da nossa diocese, Dom Bruno Gamberini, que depois foi arcebispo de Campinas e, infelizmente, morreu muito cedo, mas guardamos dele também uma grande lembrança. Estas são as coisas que mais me vêm à mente nesse período, lembrando que, junto com a preocupação dos seminários, nessa década, não tenho bem os números concretos, mas creio que houve pelo menos de 15 a 20 ordenações sacerdotais nesse período, graças ao trabalho e ao empenho de Dom Misiara. Penso que essa década marca muito da vida diocesana, muito da preocupação do clero para com o seu bispo e do bispo que via que a situação do seu poder servir já não era tão importante. E creio que tenho que fazer também um agradecimento ao diácono Afonso Moreira Gomes, que hoje é padre da Ordem dos Oblatos de Cristo Sacerdote, que tem um convento lá em Roseira, perto da Aparecida. Esse padre Afonso hoje cuidou do nosso bispo como um filho, e nós agradecemos muito, porque sem ele nós não teríamos certamente tido tanto cuidado como ele teve com o nosso velho bispo.